Fala pessoal, tudo bom? E aí galera, tudo bem? Vamos lá dar início a mais uma live. Vamos lá, o Pagar Minuto da Natação, olha aí, que bacana, já tá com a gente aqui, hein? Que legal. Grande Diegão, tudo bom, querido? Vamos lá. Grande Coach Bastos, esse é o cara, hein? Meu Deus. Vamos lá. Aí, grande Diego, coach, maravilha. Vamos só aguardar aqui. Nós teremos hoje o professor Dr. Frank Suzuki. Frank Suzuki falando sobre a biomecânica da natação. Ok? Nós vamos falar muita coisa aqui. Maravilha, legal. Vamos lá, vamos preparar aqui para receber essa galera aí bacana, né? Vamos lá, vamos ter muita coisa para abordar hoje aqui, hein, pessoal? Vai ser bem bacana, hein? Vamos só aguardar aqui. Aí, fazer os convites. Vamos aguardar. Grande Elma, Fernando, tudo bom? Legal. Opa, deixa eu aqui, verificar aqui. Professor Frank Suzuki acabou de entrar. Vamos ver. Onde está o professor doutor Frank Suzuki? Para que a gente possa fazer uma live. Aê! Fala, Suzuki! Boa noite. Boa noite, senhor tá bem? Tô bem, e você? Tudo beleza, tudo bom. Tudo bem. Tá meio escuro aí, você tá meio escuro, mas estamos te vendo. Tá meio escuro. Acho que não vai dar para melhorar a luminária aqui, porque eu já tô com a luz acesa. Relaxa, tá tudo bem. Tudo bem com você, querido? Tudo bem, tranquilo. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de poder participar. Que bacana, que legal. Vamos aguardar até o pessoal que está chegando aqui, e aí nós vamos dar início nesse bate-papo, falar um pouquinho sobre natação. Nós já temos aí uma galera aí com a gente, né? E professor de natação, mãe de professor de natação, aqui de aluno, de atleta de natação também, muito legal. A Rô tá aqui, a Aline chegou, Yasmin também, que legal, bacana. Tem o Diego Ferrino aqui com a gente também, viu, Suzuki? Fala, Diegão. Saudades de você aí. Um abraço. Que legal, que bacana. Ó, a Sônia aí, já professora, né? Professora Sônia, professora de educação física também, muito legal. Ó, vamos lá, vamos dar início. Grande André Luiz Bezerra, olha só, hein? Campeão, o para-atleta aí, muito legal. Grande Marcos, Pedro Leal. Olha, Rô, não nada, mas meu filhote arrasa, olha aí, ó. Legal, bacana. Pessoal, vamos lá início então. Nós vamos dar início então nesse bate-papo para falar um pouquinho de natação, a biomecânica da natação, né? E aí o que acontece? Pô, legal, coach, obrigado, viu? E aí o que acontece? Nós temos hoje o professor Dr. Frank Suzuki, né? Que ele é doutor em biomecânica. Eu não vou ficar falando muito dele aqui, eu vou pedir até que ele fale um pouco do currículo e da grande experiência que ele tem na área da biomecânica. Vamos fazer essa ligação entre a natação e a biomecânica. Então, Suzuki, se você puder fazer a sua apresentação, eu acredito que vai ser muito bacana, né? Ó, nós já temos aí o Thiago também, técnico de equipe de natação em Caraguá, legal, Mano Pereira, uma galera boa aí com a gente, viu? Então uma apresentação sua, Suzuki, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à live, né? O professor Alexandre, do nome da Uniswim, agradeço aí o convite. É sempre uma grande satisfação poder participar de qualquer discussão com vocês, principalmente com você, né? Que eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é, né? Então, agradeço de coração. Bom, pessoal, eu sou um maluco aí, um pedaço, né? Eu venho de uma formação totalmente atípica, eu sou engenheiro elétrico, né? Eu comecei na engenharia elétrica, saí da engenharia para fazer educação física, aí você já vê que uma pessoa que faz isso já deve ter né, deve ter alguma perturbação, porque isso não é normal, né?
Aí eu fui fazer educação física, gostei do negócio, saí, fui fazer fisiologia do exercício, fui fazer pós-graduação lato sensu, fiz também cinesiologia. Depois da pós-graduação, eu ingressei no mestrado, trabalhei com envelhecimento, aí saí do mestrado, eu ingressei no doutorado, para trabalhar com fadiga, né? E saí do doutorado, fiquei um tempo aí só trabalhando com aulas em graduação, pós-graduação, fazendo pesquisas, e aí eu me ingressei também no pós-doutorado, né? Hoje eu faço pós-doc e trabalho aí com neurofisiologia, né? Mas sempre com foco em cima da biomecânica, né? Tanto é que na graduação eu trabalho com a disciplina de biomecânica, cinesiologia. Na pós-graduação eu trabalho só com biomecânica e cinesiologia. Minhas linhas de pesquisa sempre vai envolver biomecânica, né? Então sempre envolve biomecânica. Tenho a satisfação de ter escrito, né, um livro junto com o professor Alexandre Ubila, que para mim foi uma grande satisfação, que diz respeito de biomecânica. Exatamente, né? Temos aí, acho que já ministramos mais de 5 cursos juntos sobre biomecânica e natação. Isso. Inclusive demos aula na pós-graduação também juntos, né? Agora, recentemente, foi aprovado um trabalho nosso também para publicar na editora Atena, né, se eu não me engano. Exato. E aí, essa é a minha trajetória. E hoje eu trabalho com graduação, pós-graduação também, faço algumas orientações aí, co-orientações, né, no mestrado e no doutorado, e sempre estudando movimentos sobre conceitos da biomecânica. Tá? Então, esse sou eu, e tento aí discutir aí um pouquinho essa relação do corpo no meio líquido a partir da óptica da biomecânica. Legal. Bacana, hein? Quer dizer que da engenharia foi para a educação física. Mas é doido mesmo, né, Suzuki? Eu devo ter batido a cabeça, devo ter passado mal, sei lá, devo ter convulsionado. Mas eu vou ser sincero para você, viu, Bila? Eu não me arrependo e eu sou muito grato à educação física, né? Sou muito feliz no que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Talvez se eu estivesse na engenharia não estaria tão feliz como estou hoje, né? Então, hoje eu sou um cara... Profissionalmente, sou muito realizado. Pessoalmente também, trabalho com o que gosto, eu tenho a oportunidade, como você também, né, de trabalhar com o que a gente gosta, né, então, pra gente acaba não sendo trabalho, né, acaba sendo um divertimento, porque pra mim é divertido dar aula de biomecânica. Que bacana. Então vamos lá. Pessoal, para quem está chegando agora, professor Dr. Frank Suzuki, tá? Nós vamos falar de biomecânica da natação. Perguntas que vocês tiverem, envia aqui para a gente, tá? E nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. E quando nós falamos em biomecânica, Suzuki, eu acredito que quando eu fui apresentado a biomecânica, eu falei, mas o que isso tem a ver com a educação física e principalmente o que tem a ver com a natação, né? E aí entramos num comum acordo, né? A gente conversou bastante, e aí você colocou de uma forma muito clara, uma forma muito simples, de como que a biomecânica, ela ajuda em todas as modalidades e principalmente da natação. E eu até identifiquei isso, né? Que conhecer a biomecânica, ela difere, né? Ela vai diferenciar professor para professores excepcionais, né? E por que a biomecânica ela é tão importante assim, e a gente fazendo uma análise da natação, por que a biomecânica é tão importante nesse aspecto motor e desenvolvimento de técnica? Bom, então, a questão é o seguinte, né, geralmente, né, na época que eu me formei, talvez na época que você se formou também, porque a gente tem praticamente a mesma idade, provavelmente nós tivemos aí na faculdade no mesmo período, né? Obviamente você é muito mais velho do que eu, mas a gente é do mesmo período. Brincadeira, né? Bom, é que a gente conheceu a biomecânica, na verdade muita gente não conheceu a biomecânica, muita gente conheceu a cinesiologia, e quem conheceu a biomecânica, conheceu uma biomecânica, aquela biomecânica de muito cálculo, né? De muita matemática, de muita, sabe, né? Muitas equações. Aí, para quem não é da área, vai olhar aquele negócio e vai falar, para que eu vou precisar entender de triângulo, retângulo, se eu quero dar aula de natação? Eu não quero dar aula de matemática, eu não quero saber do seno de 90, do cateto adjacente, sobre hipotenusa, eu quero dar aula de natação. É jogar o moleque na água, mandar bater perna, bater braço e ensinar o moleque a nadar.
Né? Eu não estou nem aí se vai ter coeficiente de atrito, se você vai ter uma força vetorial decompondo uma outra força vetorial, teorema de Thales. Eu não sou engenheiro, eu sou professor de educação física. Então, e assim, eu vou ser bem sincero com você, e eu concordo com isso, né? Por que eu preciso saber de tudo isso? Porque, Alexandre, é uma coisa muito simples, né? Eu vou brincar assim com você, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você para explicar melhor isso daí, se é que você me permite, né? Se eu te der se eu te der a chave do meu carro, você consegue ligar meu carro? Sim. Sim. Se você ligar meu carro como você sabe dirigir, você consegue engatar as marchas e sair andando com o meu carro? Sim. Sim. Entende? Tranquilo. Então, se eu chegar assim para um aluno, pegar e falar, ó, você vai cair na água e vai fazer com o braço assim, qualquer um faz. Não precisa ser professor de educação física. Ah, eu vi, né? Eu lembro que na minha época que eu nadava, meu professor falava para eu entrar numa ducha, né? Molhar meu corpo, cair na piscina, me dava uma pranchinha e falava, bate perninha, vai e volta 10 vezes. Para que você vai estudar 4 anos, biomecânica e outras disciplinas, para fazer isso? Não tem necessidade. Agora, se eu perguntar assim para você, professor Alexandre, por que quando eu giro a chave, o motor ele liga? Por que quando eu estou numa subida, se eu engatar a 5ª marcha, meu carro não sobe? Você vai me dar uma explicação assim, olha, eu acho que porque a primeira tem mais força do que a 5ª. Né? Não, mas eu não quero saber, eu quero saber por que o motor gera muito mais força de primeira do que de 5ª marcha numa subida. E por que quando eu rodo a chave, eu tenho uma explosão e aquele motor entra em funcionamento. Aí você vai olhar para mim e fala, mas eu não sou engenheiro. Então, é isso que eu falo para um professor. Então, se você joga um moleque na água e eu falo assim para você, por que esse moleque tem que puxar o braço assim e não assim? Por que ele tem que nadar com a mão assim e não com a mão assim? Por que eu tenho que bater perna e eu não posso deixar bater só a articulação do joelho, eu tenho que usar o quadril? Aí você é professor, porque você vai ter essas respostas. E aí você só consegue ensinar algo quando você sabe. Porque se o seu carro quebrar, sabe o que você vai fazer? Ou você chama o guincho, ou você vai chamar o mecânico. Mas por quê? Porque para consertar algo, eu tenho que entender daquilo. Não é assim que funciona? Então, se um aluno, você está fazendo, o moleque não está aprendendo, o aluno não está aprendendo, aí você faz o quê? Não, você tem que entender o que é que está acontecendo. Por que ele não está aprendendo? Então, aí está a diferença do professor, para você falou, né? Para o professor. Né? Então, é entender o que está acontecendo. E entender o corpo se deslocando dentro de um fluido, seja ele fora da água ou dentro da água, entender isso é biomecânica. Né? Elas explicam a relação entre deslocamento do corpo em função de um fluido, que no caso da natação é a água. É a relação entre o corpo e a água, o meio líquido. Né? Então, eu vou fazer uma brincadeira assim, para que vocês possam entender. Né? Então, veja só. Alexandre, você está meio embaçado para mim, tá? Mas você está me enxergando? Ok. Você está me enxergando? Tô enxergando. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, é que você está meio embaçado para mim. Beleza? Eu vou fazer uma brincadeira assim com você, ó. Eu vou pegar minha mão e eu vou colocar um sentido vetorial na minha mão. Ela vai fazer isso, correto? Certo? Ok. Então, eu quero sair daqui e eu quero chegar até aqui em cima. Então, eu vou fazer isso. Você percebeu que quando eu estou subindo, uma força foi aplicada em sentido totalmente da trajetória da minha mão? Estou subindo, ó. Percebeu? Espera aí que você travou aqui para mim. Percebeu? Pronto, acho que agora foi. Foi, beleza? Então, o que aconteceu? Eu estou compondo um vetor de força e um outro vetor, ele está me interrompendo para eu concluir o meu objetivo. Né? Você fala assim, mas então, aqui eu não tenho nada a ver, eu não quero isso. Então, é só você tirar isso. Então, você está nadando aqui e tem um cara nadando do seu lado. E esse cara, ele está jogando uma força para o lado. Você vai chegar para o teu colega e falar assim, ó, para de nadar, aí que você está me atrapalhando aqui. Né? Não tem como você fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você tem que entender que você tem que ajustar, então você tem que vencer uma força para depois você poder produzir uma segunda força. Isso é biomecânica. Né? Isso é biomecânica. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó,
Por que eu tenho que nadar com a mão assim, numa puxada de crawl? Por que eu não posso fazer assim? Né? É porque assim puxa mais água. Tá, mas puxa mais água por quê? Né? Por quê? Então, essas explicações, elas envolvem a biomecânica, né? Porque aqui você tem uma área menor e aqui você tem uma área maior. Né? Então, quando você tem mais área, o que acontece? Você tem maior tração. Né? Então, Correto. tudo isso é envolvido com a biomecânica. Né? Então, se você não entende essa tal da biomecânica, simplesmente você vai jogar o aluno lá dentro e ele vai simplesmente sair batendo perna e você não vai entender nada do que está acontecendo. Né? Porque todo o nosso corpo em movimento é uma relação de disputa de força. Eu quero ir para frente, então eu tenho uma resistência do ar, eu tenho que vencer a resistência do ar. Eu estou dentro da água, eu quero me deslocar na água, eu tenho que vencer a resistência da água. E aí você quer vencer da melhor maneira possível. Né? Se você não quiser vencer da melhor maneira possível, nada com os dedos assim, ó. Né? Pendura um parachute nas costas, porque aí você vai ter mais dificuldade para você poder vencer, entendeu? Daí essa questão de você poder entender a biomecânica dentro desse contexto. Tá? Eu acredito que é legal a gente abordar isso pelo seguinte, quando nós falamos em biomecânica da natação, algumas pessoas falam, mas o que a biomecânica da natação, o que ela tem a ver com a técnica, né? E a gente aborda muito sobre isso, né? Nós falamos muito sobre isso. Até em questões de articulação, eixos, alavancas, torque, e o quão isso é importante. Então, aqueles que nos assistem mais uma vez, e nós temos aqui técnicos, professores, nadadores, campeões brasileiros, sul-americanos, recordistas, enfim, de como que a biomecânica ela pode ser aprimorada, principalmente em relação à técnica. E nesse sentido, Suzuki, a articulação, obviamente, os quatro nados, ela é muito atingida também, né? Então, a articulação de membro superior, né? É mais atingido em algum nado específico? Você acredita nisso? Vamos por crawl, costas, peito, borboleta? Olha, o seu vídeo tá travando, cara. Tá picotando. O seu também estava aquela hora lá. Será que agora melhorou? Tá picotando. Você tá no Wi-Fi? Você tá no Wi-Fi? Deixa eu verificar aqui. O Suzuki tá rolando aqui na minha tela. E agora, melhorou? Agora melhorou. Aí. Bacana? Tá ótimo, então? Então, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência aqui, quando nós falamos sobre a biomecânica da natação, ela tem puramente a ver com a questão técnica. E sobre a articulação, Suzuki, há alguma articulação que é mais atingida diante dos quatro nados? O que você considera disso? Então, cara, a articulação não tem como, né? Independentemente se você está nadando crawl, costas, o borbola ou peito, a articulação glenomeral, que é a articulação do ombro, é a articulação que mais vai sofrer com os sistemas de alavanca, né? Porque eu vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês para deixar o negócio mais engraçado. Por exemplo, eu vou pedir para você nadar costas sem bater o braço. Dá para você nadar? Lógico que dá. Você põe o bracinho aqui e sai batendo perna, né? Só que vai para uma final de 50 e tenta nadar sem o braço. Você vai chegar? Lógico que você vai, só que você vai chegar só amanhã, né? Okay. Vou pedir para você nadar peito e vou pedir para você não usar articulação superior, o apendicular superior. Vou pedir para você nadar crawl sem mexer braço. Vou pedir para você nadar o borboleta sem braço. Então não tem como, né? A articulação glenomeral é a articulação que mais vai sofrer com o processo, né? E aí nós sabemos que a articulação glenomeral é uma articulação do tipo esferoide. É a cabeça do húmero, ela não encaixa na cavidade glenoide, ela encosta na cavidade glenoide. Então ela não está fixa.
Então, quem é que vai segurar? Quem é que vai segurar são os nossos tendões, mais o nosso manguito rotador. Então, você faz muito movimento, se esses músculos não estiverem trabalhando em sinergia, em um determinado movimento angular, você pode deixar essa articulação vulnerável. E aí você pode ou gerar uma luxação, ou gerar uma lesão aguda. E aí você vai gerando várias lesõezinhas agudas, ela vira crônica. E aí você fica com aquela famosa, né, aquele famoso processo de inflamação na articulação glenomeral. Então, por quê? Porque você como especialista da natação, você pode perceber que toda abraçada, ela passa dos 90 graus da linha do ombro. Não tem como você nadar só aqui, ó. Você é obrigado a levá-la para cá. Seja no crawl, seja no peito, seja no borbola, ou seja no costas. Então ela vai passar. Então essa articulação, ela vai ser levada a pontos articulares totalmente vulneráveis. Né? Então é uma articulação que dentro... aí eu não sei se eu vou viajar na maionese, né, Alexandre? Mas é uma articulação que nós precisamos preparar esta articulação para produzir esse movimento dentro da natação, principalmente quando aquele aluno já está naquela fase que ele já aprendeu a nadar os 4 estilos, ele está querendo melhorar tempo, ele está querendo melhorar, quer nadar uma competiçãozinha lá, interclubes, aquela competição do final de semana do clube. Então, se o cara não está com essa articulação bem preparada, ele vai sentir problemas dentro dessa articulação. Né? Então, é uma das articulações aí que mais sofre, né, quando a gente fala de natação. Correto. Entendi. Pode Olha só. Pode complementar? Isso é tão legal, cara, que você está falando, pelo seguinte, quando nós abordamos sobre sobre esse fortalecimento, ele também pode ser realizado fora da água, né? Então, é uma questão que a gente está abordando. Olha só, a biomecânica ela é tão importante, ela é tão bacana no meu ponto de vista, mas é importante conhecer primeiro o corpo, né, do nosso, aliás, o nosso corpo, né, e o corpo do nadador. Então, por exemplo, um extensor, tá? Nós vamos fazer lá um trabalho de força. O extensor, se é para trabalhar força, eu tenho onde colocar esse extensor, se ele vai ser na frente ou se ele vai ser atrás. Perfeito. Correto? Então, são coisas como essa, Suzu, que muitas vezes o próprio professor, ele precisa entender o corpo do indivíduo e para que serve o equipamento, porque senão a biomecânica vai por água abaixo. Ou estou falando bobeira? Não, perfeito. Você tá perfeito. A linha de raciocínio é essa, né? Porque, veja só, você quer colocar, por exemplo, você falou de um extensor, né? Quero fazer uma puxada com uma borracha, por exemplo. Vou colocar meu aluno lá fora da água, vou pôr ele deitado de decúbito ventral lá no step e vou fazer uma puxada, vou amarrar lá na grade e vou fazer uma puxada, né? Então, aonde que entra a biomecânica aí? Aonde você tem que ver os vetores de força. Você tem que olhar a composição vetorial, né? Então, se, por exemplo, você vai colocar a força no mesmo sentido que está a água, porque se está no mesmo sentido, não tem função. Para que você vai colocar aquilo ali? Né? É a mesma coisa você colocar uma bola de boliche numa descida e você empurrar essa bola de boliche. Ela vai descer do mesmo jeito. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um nado crawl, a força de tração é no sentido de extensão, né? Não é no sentido de flexão. Então, a minha resistência ela tem que vir no sentido de flexão. Agora, se você faz o processo inverso, aí fica sem sentido, porque o vetor está indo para frente. Você ainda quer compor esse vetor para frente? A troco do quê? Não faz sentido, né? Isso vai melhorar no quê? Entende? Então você tem que ir no sentido vetorial oposto. Por quê? Porque você quer empurrar, né? Você quer tracionar para se deslocar à frente. Então você tem que colocar o tensor para que o seu grupamento muscular gere uma força naquela alavanca, gere um torque sobre tua articulação e você cria esse sistema de alavanca para impulsionar teu corpo para onde você deseja ir. Né? Por isso que é importante a gente entender o sentido vetorial das forças. Entendi. Que é aí que a gente comenta, que é a diferença, né, de professores para grandes professores e nadadores para excelentes nadadores.
Olha só, nós temos uma pergunta aqui, aqui, deixa eu verificar, da Kátia. Grande Kátia Moreira, nadadora master, hein? Olha só. Como preparar essas articulações, Suzuki? O que, que dá para fazer diante disso, né? Por que vem essa pergunta e é muito importante também? Porque a gente começa a analisar muitos nadadores e até professores que, além de não compreender, entender o quão importante é a biomecânica, inventam os exercícios e assim vai. Então, é esse o propósito que nós tivemos, né, nós da Uniswim, em trazer realmente quem entende. Você é um grande entendedor desse assunto. Agora, como que a gente prepara essa articulação? Porque realmente ela é exigida nos 4 nados, né? Exato. Então, essa pergunta é sensacional, né, Kátia? Até agradeço a pergunta, porque, veja só, isso daí, essa questão é um negócio assim que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Por quê? Porque a gente tem muitos negócios dos mitos. Ouvi dizer, eu vi no YouTube, minha mãe me contou, minha avó me falou, sim, né? Então, é complicado, né? E aí você vê a presença do professor César Casarim, né? Então... Vou postar aqui, hein? Entendeu? Fala, Cezinha, tudo bem? Então, veja só. Então, aí o que acontece? Nós temos o componente que estabiliza a articulação glenomeral dentro da cavidade glenoide, né? Que é o componente do manguito rotador. Né? Então, é o manguito rotador que segura, né, o úmero dentro da cavidade glenoide. E aí você tem uma série de músculos que envolvem o manguito rotador. E aí que começa a brincadeira, né? Eu vou trabalhar manguito. Aí todo mundo faz aquela rotaçãozinha interna com borrachinha. Tá? Só que veja só. Primeira coisa, quais são os músculos que compõem o manguito rotador? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque eu só vou trabalhar um músculo se eu conheço esse músculo e sei onde ele está. E qual é o movimento que eu tenho que propiciar para que esse músculo seja contraído. Né? Então você tem lá, né, você tem lá o subescapular, você tem lá o supraespinal, o redondo menor e o infraespinal. Esses são os 4 músculos que compõem o manguito rotador. Se esses músculos eles estiverem fora de sinergia, isso significa que um componente vetorial vai estar maior ou menor que o outro, a probabilidade de você gerar uma lesão é muito grande. Ou seja, de uma luxação, porque aí o ombro vai escapar. Porque você vai colocar o ombro numa situação crítica, né, que a gente chama de ajuste frouxo, né, principalmente no nado de costas. Quando você nada costas, que você faz aquela rotaçãozinha, passou da orelha, exato, você colocou ele numa situação totalmente vulnerável. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar manguito, aí o cara faz a rotação medial. Né? Só que você também não pode esquecer que você tem que fazer a rotação lateral. Só que quando você faz a rotação medial e você faz a rotação lateral, desses 4 músculos do manguito, você só pega 3. Porque cinesiologicamente falando, fica faltando um músculo, né? Que o músculo que não pega é o supraespinal. Né? Porque na rotação medial e na rotação lateral, você consegue pegar o redondo menor, você pega o subescapular e você pega o infraespinal. Agora, o supraespinal não pega, porque ele não participa do movimento de rotação, mas ele participa no movimento de abdução. Né? Então, Kátia, o que eu preciso fazer para fortalecer essa estrutura? Fazer a rotação medial, fazer a rotação lateral e fazer a elevação lateral. Quando você junta todos esses movimentos articulares, você consegue trabalhar o seu componente como um todo, o manguito como um todo, e você fortalece toda a região e você previne essa articulação, né, e deixando ela cada vez mais robusta, né, que aí ele não vai, né, ter essa descompensação de força. Suzuki, isso é bacana, cara, pelo seguinte, nós temos até alguns profissionais também da natação, alguns nadadores, que comentam o seguinte, falar, a natação, ela precisa ser realizada na água. Legal, até aí tudo bem, né? Mas eu posso fazer um trabalho também externo, correto? Para um fortalecimento, um trabalho de alongamento e assim por diante, né? E nesse sentido, além da pergunta que a Kátia acabou fazendo, por exemplo, na natação nós temos também o equilíbrio corporal, né? O quão ele é importante. A região do core entra como um fator também biomecânico, correto? Corretíssimo, né? O que você fala um pouquinho sobre essa região do core? Como que dá para trabalhar em cima disso, Suzuki? Então, professor Alexandre, se você colocar... Agora eu vou falar assim, ó, se você colocar ele na água, dentro da água,
Dentro do Tá. seu processo pedagógico que você faz para atingir qualquer tipo de nado, né, se você ensinar o gesto correto, automaticamente você já está trabalhando todos os músculos do core. Porque a natação, ela desenvolve muitos movimentos articulares, né? Então, a natação, antigamente os caras falavam assim que a natação era legal, porque a natação trabalhava todos os músculos do corpo. Não sei se você deve ter ouvido falar muito Claro. disso aí, né? Ouvi Você é muitas velho, vezes né? isso. Entendeu? Então pega tudo, você trabalha todos os músculos. Por quê? Porque você mexe todas as articulações. Inclusive, você tem que estabilizar o tronco para você poder nadar, né? Porque se você não estabilizar o tronco, né, sua cintura pélvica desce e aí você diminui a sua força de arrasto, né? Então, você tem aí uma participação. Então, se você coloca um processo pedagógico bacana, né, que você coloca bem lá nos seus cursos práticos, cara, ele está trabalhando toda a região do core. Porque se não trabalhar a região do core em sinergia, ele vai afundar um lado, vai afundar o outro, ele vai girar, e aí ele vai ficar totalmente fora de sincronia dentro do nado. Tá? Então, Correto. essa é a importância de você poder trabalhar toda essa região do core, né? Tanto os músculos mais superficiais como os músculos mais profundos. De uma maneira agonística ou de uma maneira sinérgica, ou até mesmo de estabilização. Legal. Ô, Suzuki, teve uma outra aqui, deixa eu ver aqui, Silvan. Ele falou o seguinte, o nadador, né, mirim, e isso é muito legal da gente fazer até uma análise biomecânica de nado. Nadador mirim, ele pode fazer um trabalho fora da piscina, como puxada no remo, remo seco barra fixa? O que você acredita nesse sentido? Claro. Ou dentro da água já é o suficiente? Claro, aí cara, de boa, do jeito que você achar melhor, cara. Porque tanto dentro da água como fora da água, se você fizer um trabalho bem feito, respeitando o movimento, não vai ter problema nenhum. Tá? Porque se você for pensar, se você pegar um atleta mirim, ele, né, eu pelo menos parto do pressuposto que o moleque corre, sobe escada, ele fica pendurado, fica de cabeça para baixo, ele carrega a caixa, né, ele empurra a bicicleta. Então, né, se você trabalhar o movimento correto, não há problema nenhum, muito pelo contrário, né? Você já começa a gerar um processo proceptivo para que ele encontre, né, aonde os músculos estão, como devem ser contraídos, para que quando ele entre na piscina, ele não faça movimento desnecessário, para você ter um desgaste energético não necessário. Né? Porque aí o cara fica se debatendo igual um louco, não sai do lugar, cansa e não vai para lugar nenhum. Né? Isso é uma questão proceptiva, né? Isso é uma questão de controle motor. Correto. Fazendo até uma análise aqui, que o Silvão comentou, né, de fazer a remada, eu venho dessa mesma concepção, que se o movimento ele for corretamente utilizado, aliás, corretamente realizado dentro da piscina, cara, é muito tranquilo, ainda mais nessa faixa etária, né? Então, fazer uma análise desde tração, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a tração, qual é a melhor tração? Né? Qual é a melhor recuperação de braçada? Então, acredito que são fatos como esse, que se bem realizado dentro da água, fica muito mais tranquilo, e ainda mais nessa faixa etária, né? Teve uma pergunta aqui do Pedro Leal. O Pedro Leal, Suzuki, ele é tricampeão brasileiro, né, de triatlon, né? O cara é fera demais. E ele colocou aqui, ó, existe alguma diferença ao compararmos o nado de um atleta que tem hiperextensão de cotovelo e um outro que não tem essa hiperextensão? Há alguma diferença nesse sentido? Já até sei o que você vai responder. Então, porque o que acontece, né? A hiperextensão de cotovelo pro nado, ela vai depender muito das fases da braçada, né? Porque na hiperextensão de cotovelo, no nado, ele não vai ter não vai ter muita interferência dentro do sistema de alavanca. Né? Porque quando você vai fazer a braçada, quando você tem a fase aquática, a puxada, o cotovelo ele nunca está totalmente estendido, né? O cotovelo ele vai estar pelo menos uns 2, 3 grauzinhos flexionado. Né? Então a hiperextensão ela não vai gerar grandes diferenças acerca de uma puxada, né? Mesmo porque, quando a gente está dentro da água, a gente tem as lâminas, né? Que você tem que tracionar em forma de fluido. Essas lâminas, elas pegam totalmente no braço.
Vai pegar em todo o braço. Só que aonde que vai ter a maior tração? Onde eu tenho a maior área. Aonde está a maior área? Na palma da mão. Então, independentemente se o cotovelo está hiperestendido ou não, a tração está na mão. Né? Então, se você faz essa tração, a alavanca ela tem que ser construída desde a articulação glenomeral. Né? Então, mesmo que você faça com o cotovelo estendido, essa hiperextensão, ela não vai te dar grandes diferenças de vantagens ou desvantagens mecânicas para que você possa fazer essa remada. Né? Mesmo porque está dentro da água, o atrito é bem pequeno, lesão de cotovelo provavelmente não vai existir. Muito pouco. Agora, por exemplo, se fizer uma tração, Suzuki, vamos analisar um nado crawl, ok? Braço à frente, vou fazer a tração. Se eu fizer com a flexão de cotovelo, ou se eu fizer com a extensão do mesmo, há uma diferença significativa, porque isso muita gente tem falado e tem abordado, né? E é bem o que você comentou no início dessa live. Eu ouvi falar. Um amigo meu falou. Porque eu vi um fulano falando disso. Então é assim, o pessoal que está nos assistindo agora, né? O nosso objetivo é desmistificar a natação através da biomecânica, de modo fácil e bem objetivo, né? Então, por isso que nós temos aqui o professor doutor Frank Suzuki, né? Especialista na área de biomecânica. Agora, Suzuki, quando nós falamos na tração do nado crawl, cotovelo flexionado ou estendido, o que você aborda sobre isso? Porque tem muita gente falando aí umas coisas aí meio estranhas. Beleza, eu vou mostrar para vocês da seguinte maneira. Eu vou sair do vídeo aqui que eu vou pegar aqui um complemento. Vou pegar aqui um complemento didático pedagógico. Veja só. Veja só. Né? Então aqui, imagina só que aqui é o teu braço e aqui é teu antebraço, aqui é teu cotovelo. Correto? Okay. Então, eu vou fazer o cotovelo estendido. Olha o tamanho que ficou a régua. Certo? Então, aqui essa mão é o seu ombro, é a articulação glenomeral. Correto? Na outra extremidade está a sua mão. Então, a água está aqui. A resistência, ela está pegando tudo aqui. Só que a maior resistência está na mão, porque é onde tem a maior área, né? Está aqui. Então, o que você vai fazer? Você quer puxar a água. Então, você vai levar ele nesse sentido aqui. Correto? Beleza? Então, beleza. Só que o que acontece? Quem é que puxa esse osso, o úmero para trás, em sentido de flexão? Né? Porque a resistência está aqui. Imagina só, eu vou colocar a mão aqui, representando a água. Então eu vou puxar, ele tem que vencer essa água. Só que o músculo que traciona aqui, ele está preso aqui, né? Que é o músculo do peitoral, é o músculo do deltoide, é o coracobraquial, né? Esse é o músculo que vai tracionar. Então eu vou segurar aqui, eu vou pôr uma resistência aqui, e eu vou tentar jogar isso aqui para cima, né? Então, não sei se você está percebendo, essa minha mão é um músculo, isso aqui é a água. Eu vou fazer de lado. Olha o que vai acontecer no meu cotovelo. Olha o que vai acontecer no meu cotovelo. Então, se eu forçar, vai quebrar aqui no cotovelo. Então, para levantar isso daqui, essa minha mão, que é o músculo, ele vai ter que fazer muita força. Por quê? Porque a distância entre o eixo do teu ombro e a resistência, ela está muito grande. Então, o torque da resistência é muito maior do que o torque da potência que é gerada pela contração do seu músculo. Né? Então você vai ter esse músculo vai ter que fazer uma força muito grande de sinergia para poder vencer essa resistência e você poder completar a braçada. Correto? Agora, quando você flexiona o cotovelo, olha o que aconteceu a distância daqui. Tua mão está aqui. Aqui está seu ombro. Olha a distância que ficou aqui. Né? Então a distância diminuiu. Né? Então, só que o músculo, ele continua aqui, O músculo continua aqui, só que a resistência continua aqui na mão. Só que a distância diminuiu. O que eu fiz? Eu diminuí a distância da resistência até o seu eixo de movimento, que é o ombro. Então, o seu braço de resistência, ele diminuiu. Ou seja, a força que o meu músculo tinha que fazer para tracionar isso daqui, ele foi diminuído em menos do que a metade. Então, eu não preciso fazer tanta força. Se eu não preciso fazer tanta força, eu não vou gerar tanto torque. Então, minha articulação agradece. Né? Então, o que acontece? Vou gastar uma energia menor, vou ter um movimento mais eficiente e eu vou poder usar por mais tempo. Por quê? Porque eu não estou gastando tanto, minha articulação não está gritando tanto, e aí eu vou poder ficar nadando, nadando, nadando. Agora, se você fizer assim, você pode até nadar, mas com certeza a fadiga ela vai chegar muito mais precoce do que quando você faz com o cotovelo flexionado. Né? Isso simplesmente é um sistema de alavanca.
Tá? Não sei se eu Legal. respondi a pergunta, né? Não, isso que é muito doido, cara, isso que é muito legal, que é a diferença realmente que a gente precisa entender, o professor de natação, muitos nadadores precisam entender e compreender esse processo biomecânico. Não é o porquê assim é melhor, porque assim você desenvolve mais, mas entender realmente como funciona, né? Então, por isso que a gente comentou no início, né? Que é a diferença entre a diferença do menino e dos homens, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Isso que é muito legal. E até o coach, opa, deixa eu verificar aqui, coach Ávila, grande Rodrigo Ávila, um bom professor, ele entende a biomecânica como um facilitador e não como algo que dificulte o desenvolvimento. Cara, isso é sensacional, isso é muito bacana. Nesse sentido, nossa, a gente tem, cara, tem tanta pergunta aqui que chegou, Suzuki, minha nossa. Por exemplo, nós temos aqui o Tiago Intrieri. Tiago, obrigado, viu? Ele trabalha com atleta com deficiência, né? Ele tem um garoto com amputação bilateral de membros inferiores, logo abaixo do joelho. Trabalho bastante o core para evitar arrasto em relação a isso, né? Aí ele comenta, é interessante ele não movimentar coto também? O que você acha nesse sentido? Não, eu assim, dentro de uma análise, olha, veja só. Olha que interessante, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai ver aqui, né? Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Né? Eu tô fazendo esse movimento. Se eu parar um lado e fizer só esse lado aqui, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar num desequilíbrio de componente vetorial. Então, o que vai acontecer? Se eu começar a bater só isso daqui para cá, eu vou começar a gerar um arrasto e vai começar a vir para cá, ó. Né? Então, ele vai nadar assim, ó, meio que na diagonal. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar isso. Como ele é amputado do joelho para baixo, ele já tem uma alavanca menor. Né? Se ele tem uma alavanca menor, mesmo que essa alavanca seja menor, se ele utilizar esta parte ainda que está dentro da alavanca dele, ele vai diminuir e ele vai cortar essa ação desta perna que tem a maior alavanca. Né? Vai ter uma disfunção? Obviamente vai. Mas você diminui essa disfunção. Né? Não é que você não vai ter desvantagem, é que a desvantagem ela vai ser menor. Por isso que ele tem que tracionar. Mesmo porque tem uma questão da articulação e do grupamento muscular, que tem que ser trabalhado também. Ele comentou também, é legal isso, eu não sei se o Thiago ainda está aí, o Intrieri, sobre a estabilização do quadril, né? Justamente para não ter essa desestabilização. Porém, aí, ó, ele aí. Então, aí a gente vai até algo um pouco mais além, né? Tem muitos amigos, muitos atletas paralímpicos, e, cara, independente do tamanho do coto, ele trabalha com uma força absurda, porque tem um diferencial absurdo, porque o movimento de perna, Thiago, você também, obviamente, sabe disso, o professor Suzuki também, o movimento de perna, ele tem 3 funções, né? Propulsão, a sustentação e o equilíbrio corporal, que é justamente isso que o Suzuki falou. Você está aqui, os seus membros inferiores. Se você só bater perna de um lado, cara, você vai indo para o outro. E aí, realmente, há a problematização, né? Aí tem essa questão. E, ô Suzuki, tem uma outra questão aqui para nós abordarmos. Hoje você está sendo bombardeado aqui, meu amigo. Que é uma outra questão que a gente aborda sobre cotovelo, tá? Sobre flexão de cotovelo. A gente vai falar um pouquinho sobre nado crawl. E muitos analisam, aqui nesse sentido, vai fazer elevação de cotovelo, ou vai fazer esse movimento, ou vai se fazer este movimento. Obviamente, há uma diferença em ambas as técnicas, né? Mas muito se fala, mas e a articulação glenomeral? Ela é atingida no mesmo sentido se eu flexionar o cotovelo ou não? Porque acaba muito se falando sobre isso, né? O que você considera sobre isso biomecanicamente? Primeiro eu só vou fazer uma brincadeira assim, né? Por exemplo, ó, eu tô aqui nesse ponto, eu quero chegar aqui nesse ponto, né? Eu posso fazer isso, que é o caminho mais curto, né? Que a distância entre 2 pontos é a reta, ou eu posso fazer isso aqui, ó.
Sacou? Ó, eu posso estar aqui, eu quero vir aqui, vou fazer isso. Eu posso sair daqui e posso fazer isso. Né? Mas isso daqui, o que acontece? A distância fica muito maior, né? Ou seja, o desgaste é muito maior. Mas dá para chegar? Dá para chegar. Então é o que você colocou. Como eu disse, né? Quando a gente coloca a articulação glenomeral num ponto vulnerável, esse é o maior ponto vulnerável. Tanto é que, ó, eu sem nada, tô sem peso, tô aqui, ó, sem nada. Eu tô com o meu braço aqui, ó, ele tá doendo. Meu deltoide espinal tá doendo aqui, ó, né? Então agora, se eu fizer isso daqui, ó, eu já não tô sentindo mais dor. Por quê? Porque eu encurtei, ó, a distância do braço da alavanca. Então, o torque no meu ombro, ele caiu pela metade. Por quê? Porque eu diminuí em 50% essa alavanca. Então, eu estou poupando energia. Eu estou poupando articulação. É artrocinemático. Agora, se eu faço lá atrás, eu vou ter que criar uma contração muscular para trazer essa alavanca para frente. Então, eu vou ter que gerar mais força. Eu vou gastar mais ATP. Né? Se eu diminuo, a minha alavanca ficou curtinha, a quantidade de energia que eu preciso é diminuída também. Então, eu vou gastar menos. Então, é mais econômico, mais eficiente e menos lesivo. Né? Então, eu não vou sentir tanta dor na articulação glenomeral. Né? Por isso, essa questão do cotovelo estendido e do cotovelo flexionado, sob a óptica da biomecânica. Certo. Essa é uma análise, cara, isso é muito bacana a gente analisar, justamente porque em provas rápidas, né, vamos colocar a prova de 50 metros, é uma extensão de cotovelo absurda, né? O pessoal nada, e até um exemplo que a gente dá muito em curso, né, Suzuki, que você gosta muito de falar disso, que é a pá, né? Então é um movimento cíclico, né? Então uma prova rápida, muitas vezes a pessoa não vai se preocupar com a elevação de cotovelo, né? É o braço realmente estendido e segue jogo, né? O ATP ali, nossa senhora, acabando rapidamente, né? Então aí entra... Então, bacana. Quer ver? Porque, olha, você que é um profundo conhecedor da natação, a prova mais rápida é os 50 metros, correto? A prova mais rápida é 50 metros, não é isso? Isso. Nado livre. Qual é o tempo de um cara? Pega qualquer cara, não precisa pegar o Phelps, mas qual que é o tempo do cara que nada 50 metros? De crawl. Certo, vamos colocar na média, vai colocar na média 22 segundos. 22 segundos, entendeu? O ATP-CP é 10 segundos. O ATP-CP é 10 segundos. Então, velho, o cara não tá nem aí, o cara quer chegar mais rápido, né? Agora, diferentemente, se o cara for nadar uma travessia, né? Porque se você for fazer uma travessia, cara, imagina você fazer 5 quilômetros com esse bração desse tamanho. Na metade do caminho você não tem mais braço, você não tem mais articulação. Agora, a prova rápida, mano. Prova rápida, meu querido. O cara mete o braço lá em cima e quem chegar primeiro chegou. Por quê? Porque se eu tocar a unha primeiro, eu sou campeão olímpico. Então aí que tá a diferença, né? Por isso que assim, a gente não... Mas a gente entende, né? Por que que o cara faz isso? Né? Que senão a gente fala assim, mas o Phelps faz assim. Tá, mas o Phelps é o Phelps, a antropometria dele é a antropometria dele, só ele tem aquela antropometria. O tipo de prova dele é diferente. O que você quer da vida? Não, eu quero fazer uma travessia. Aí você já... Por isso que tem que entender o contexto, né? Para quem que eu vou colocar, né? Porque não tem certo e errado. Tem objetivo para cada prova, para cada aluno, para cada... Cara, é isso que muitas vezes a gente fala. Não é que tá certo ou errado, realmente é o que você falou. Existem objetivos. Qual é o objetivo? Se for um fundista, é uma técnica. Se for um velocista, há uma outra técnica, entender realmente o processo. Agora, tem uma outra análise aqui, o Suzuki. Quem entrou aí é nosso grande amigo, né? O Paiva, hein? Rodrigo Paiva, hein? Rodrigo Paiva. Aí, pescador. E aí, nós temos aqui o Edirez, grande Edirez, um abraço para você, Edirez. Ele fala assim, nadadores afrodescendentes, que aí, Suzuki, entra até a questão fisiológica que nós falamos essa semana, né? A gente abordou um pouco sobre isso. Eles têm um tipo de fibra diferente. O que pode ajudar a elucidar para muitos que não entendem da diferença dos nadadores de pele mais clara, de pele branca? Então, isso a questão, né? A tipagem de fibra, ela vai variar muito de pessoa para pessoa, independentemente da etnia, né? Entendeu? Então, existe a possibilidade de um negro ser nadador? Obviamente que sim, né? Não tem nenhum empecilho. Por quê? Porque o tipo de fibra, ele independe. Né? É porque a questão, assim,
A gente tem aí, né, mais ou menos aí um estereótipo achando que a densidade do corpo do negro ele é maior do que do corpo de quem tem uma pele mais clara. E aí por isso que a questão da flutuabilidade, da densidade corporal, ela sofre uma influência diferenciada no meio líquido, né? Mas de verdade, Alexandre, eu não vi nenhum estudo que comprova isso. Eu posso estar extremamente equivocado, mas, cara, eu não vi nenhum estudo que comprova isso daí. Agora, né, que o negro retém mais sódio, que alguns medicamentos não agem sobre o corpo dele, isso é fato, isso já é, né, a questão lá da renina, da angiotensina, da aldosterona, né, por isso que algum tipo de medicamento acaba não surtindo efeito. Mas essa questão da densidade, ela vai depender muito da genética, né, e, cara, eu não tenho muito estudo sobre isso. Isso é legal a gente estar comentando pelo seguinte, principalmente vem muita pergunta falando assim, professor, quer dizer que a pessoa negra, ela é muito rápida, né? Ela possui a fibra muito rápida, mas e na natação? É mais denso, é menos denso? Cara, é uma questão que a gente precisa entender o indivíduo, né? Existem indivíduos de pele branca que, cara, na hora que cai na água, afunda, né? Exato, parece um martelo, né? Exatamente. Então, é uma questão tão específica que é preciso analisar. Eu procurei muito estudo sobre isso, fazendo essa análise, né, de pessoas negras, brancas, na natação, qual é a técnica, e, cara, não tem. Realmente é uma questão que a gente precisa fazer uma análise, né. Olha só, Edires, também não, por isso veio a minha pergunta. Bacana, Edires. Edires, cara, sensacional. Pessoal, olha, nós estamos chegando ao final aqui desse bate-papo, né? Eu, antes vou pedir, Suzuki, uns minutinhos aí para você pensar aí, mandar uma mensagem para a galera, tá? E olha só, a primeira situação, pessoal, amanhã nós temos o segundo meeting, né, da Uniswim, ok? Faça sua inscrição, que amanhã nós estaremos lá, ok? Mais um curso online, tem muita coisa aí para a gente abordar, inclusive indianem lá com a gente, tá bom? Bom, Suzuki, seguinte, primeiro eu queria imensamente agradecer, cara, difícil, né, até falar assim, que você é um baita de um amigo, um cara sensacional que eu gosto demais, e queria muito agradecer a tua presença, ter disponibilizado o teu conhecimento, uma parte do conhecimento. Galera, vocês não sabem que esse cara conhece na área da biomecânica, e muito bacana mesmo, muito bacana. Ó, quem é da Uniswim, segue o Suzuki. Quem é do Suzuki, segue a Uniswim. Vocês podem ter certeza que conhecimento aqui sempre é compartilhado. Suzuki, muito obrigado, cara, por você ter aceito esse convite. Saiba que as portas estão abertas para você. A hora que você quiser fazer a live, jogar conhecimento, manda aqui pra gente. Você sabe que é só me ligar que nós estamos juntos, cara. E deixa uma mensagem aí pra galera aí que nos acompanhou, está nos acompanhando aí. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado, Bila, pelo convite, né? Fico muito feliz para toda a equipe da Uniswim, parabéns aí pelo excelente trabalho desenvolvido, né? E aí o recado que eu deixo para vocês, pessoal, é que sempre procure o conhecimento, porque carro, celular, notebook, você pode ter hoje, amanhã o cara pode te parar na esquina e te levar tudo embora, e você vai ter que, se for para comprar, tem que comprar outro, porque aquele já foi. Agora, conhecimento, gente, é uma coisa que se você adquirir, ninguém vai tirar de você. E aí você vai estar no nível que, se você quiser, se alguém quiser do teu conhecimento, o cara vai ter que implorar para você. E você só vai ter se o cara for seu amigo, ou se você estiver disposto a passar, né? Porque conhecimento adquirido, gente, é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de vocês. Isso você pode ter certeza. Só que para isso, né, Alexandre, a gente tem que estudar bastante, tem que ler livro, tem que fazer curso, tem que fazer pós-graduação, tem que ler artigo. Então, é o único caminho que eu conheço, cara. Eu não conheço outro caminho. Se você conhecer, depois você me fala, tá? Mas é o único caminho que eu conheço aí para atingir aí o sucesso profissional. Então, é a minha mensagem que eu deixo e estou à disposição. A hora que vocês quiserem, estou sempre aqui à disposição. Tá bom? Obrigado. Beleza, legal, muita novidade virá aí pela frente, viu, pessoal? Junto aí com o Suzuki, a parte de biomecânica. Então, fique atento aí, sigam os canais aí, porque muita coisa virá, hein? Muita coisa virá. Suzucão, obrigado, meu velho.
Um forte abraço aí para você, tá bom? A gente vai se falando. Tamo junto. Valeu, meu querido. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado aí, viu? Valeu, obrigado Valeu, a pessoal. todos. Boa noite. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau.